Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Pomerode Automóveis. Aqui você encontra as melhores opções em veículos. Confira a nossa oferta. Golf Comfortline, com teto solar, câmbio automático, ar-condicionado 4 portas, 1.4 TSI 2015, por apenas R$89 mil. Venha conheça a nossa loja. Rua 15 de novembro, 2557. Fone 3387-2144. Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet, também nas redes sociais. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de programa Contra-Ataque aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Esse bate-papo esportivo semanal com personalidades de Pomerode e também da região. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de toda sexta-feira. A gente trazendo um convidado para falar de muito esporte aqui na TV JP. E hoje eu converso com uma jaraguaense, mas que é pomerodense de coração. Tem uma história muito rica no ciclismo pomerodense, já herdada também do seu pai, que conviveu com a lenda viva, né, do esporte pomerodense, o Hans Fischer, né, o pai dela, o Willy Guede, também foi ciclista. A gente vai falar muito sobre isso. Converso hoje com a Letícia Guede. Letícia, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Obrigado, Bob, por ter me convidado. E é sempre uma honra, né, falar um pouco sobre a minha história. Tá, você que começou cedo, né, no esporte e também teve, acho que, muita influência do teu pai, né? O quanto o teu pai foi importante nessa tua escolha pelo ciclismo? Então, eu comecei com 11 anos, em 2012. Ele já competia há mais ou menos um ano. Ele tinha voltado, né? Então, eu tomei a iniciativa de também começar a pedalar, então eu estava um pouquinho acima do peso, e aí eu comecei a pedalar, então a gente foi numa competição em Penha, na frente do Beto Carreiro, que hoje não existe mais essa competição, mas o circuito era na frente da rodovia do Beto Carreiro, e ele competiu e eu falei, vou competir também. A gente pegou a bike e foi. E foi muito legal. Lá eu conheci o Eduardo Gore, que foi meu técnico por alguns anos na equipe de Brusque, e ele me convidou para eu competir nas Olimpíadas Escolares, que foi uma das minhas primeiras provas. Foi a minha primeira prova, e foi aí que tudo começou. Eu acho que meu pai foi a minha maior inspiração, porque ele voltou a pedalar depois de 30 anos, que ele era ciclista profissional naquela época. Uhum. Naquela época de ouro do ciclismo pomerodense, né? Como a gente até comentou numa outra entrevista com o meu amigo Vilmar Luiz Boni, grande abraço, sempre acompanhando aí o nosso programa, ele que também vivenciou essa época, e foi muito legal essa atitude do teu pai, porque ele, como você falou, ele parou de pedalar e 30 anos depois ele retornou, até por questões de saúde também. E como é que ele te contava sobre essa época com o Hans Fischer? Como é que era esse papo aí do ciclismo dentro de casa? Então, ele sempre contou, e eu era muito pequena também naquela época, então acho que esse assunto não me interessava muito. Mas agora, de uns anos pra cá, a gente sempre comentou, eu sempre quis ter a honra de ter conhecido o Hans Fischer, não tive a oportunidade, ter treinado com ele, porque ele era sensacional, pelo que dizem. E, é muito especial ter começado no ciclismo. E ainda mais com o teu pai, né? Um dos teus maiores incentivadores. E como é que foi essa primeira corrida lá no Beto Carreiro? E não foi muito boa. Foi, eu acho que só por experiência mesmo. E logo depois eu fui convocada, não, porque não tinha... Eu fui participar dessa seletiva. E aí eu fui convocada para participar dos Jogos Escolares, que é o nome, mas naquela época eram Olimpíadas Escolares.
E foi muito legal. Eu viajei com 12 anos para João Pessoa. Nunca tinha saído de Santa Catarina. Eu acho que foi minha mãe que ficou mais nervosa, porque eu acho que qual é a mãe que deixa a filha sozinha para João Pessoa? Pra ti foi uma diversão, né? Foi incrível, né? Eu fui convocada, fui com toda a delegação de Santa Catarina. Claro, tinham responsáveis, né? Lógico. Mas aquela época é 7 anos atrás, né? Então foi um ban muito grande pra minha mãe. E como é que foi pra você, com 12 anos, já ter que entrar num avião e já ir pra uma cidade desconhecida e já participar de um evento em nível nacional? Acho que pra ti também era uma coisa muito nova, né? Não, foi incrível, né? Conhecer outro. Eu lembro até hoje, por exemplo. Claro que na competição em si não foi bom, porque eu tava ali andando de bicicleta, não tava nem treinando. Sim. Há mais ou menos 3 meses, foi em setembro. Então, em nível competitivo, não teve nada de muito bom, assim. Tanto que eu fiquei nas últimas colocações. Mas foi muito incrível, assim, essa experiência. Todas as competições foram experiências muito boas. Acho que cada competição também tem uma particularidade, né? Você leva um pouquinho de cada experiência, né, Letícia? Com certeza. Foi muito bom. Sério. Você fala até com bastante nostalgia, bastante um brilho. Eu sinto um brilho no teu olhar falando dessa competição. E esse foi teu início, apesar, acho que com certeza, do teu resultado não ter sido favorável, mas eu acho que ali também foi o pontapé inicial para essa carreira que você teve, né? Com certeza. Essa foi a minha prova, a primeira, em nível assim, nacional. E depois a partir dela que eu comecei a me dedicar. Falei, pai, vamos treinar, porque eu acho que é isso que eu quero. E aí ele deu todo o apoio e a gente foi. E os outros anos eu só fui colhendo os frutos, eu acho. E quais foram esses frutos aí dos outros anos que vieram logo depois aí dessa primeira competição? Então, eu competia também nos campeonatos catarinenses aqui, mas não é muito expressivo pela quantidade de mulheres e tal. Eu fui convocada de novo para as Olimpíadas Escolares. Passei pela seletiva em 2012, que eu fiz 3º lugar nos 500 metros, que eu consegui conquistar a minha primeira bolsa. Então, consequentemente, meu primeiro emprego foi muito bom. Primeira medalha também, né? Primeira medalha, 3º lugar nos 500 metros. É uma prova que hoje em dia não é mais minha característica, mas foi muito sensacional. Eu lembro até hoje, quando saiu o resultado, assim, eles começaram falando do 5º pro primeiro, né? No microfone, o masculino estava largando. Aí, quando eles falaram 4º, lembro que a minha amiga de Santa Catarina, ela tinha feito 4º. E ela era muito boa nos 500 metros. E quando eles falaram 3º, que era... eu pulei, eu fiquei muito feliz. Quando começaram do 5º ali, já não falaram teu nome, já não foi dessa vez? Eu tinha alguma esperança, assim, mas... foi muito sensacional. E nessa mesma prova, né, nessa mesma competição, você também já conseguiu um outro resultado importante, então, né? Eu fiz na prova de resistência 4º e na prova de critério 4º também. Nada muito expressivo, mas aquele 3º ali foi muito especial para mim. Então foi um ano bastante importante para ti, diferente, infelizmente, de 2013, que daí, não, como você falou, não foi um ano muito bom, né? Sim, com certeza. Em 2012, eu fiz essa medalha ali, foi muito especial para mim. E eu subi de categoria em 2013. Antes era 12 a 14 e eu fui para 15 a 17. Então foi meu primeiro ano ali, eu competia com meninas de 17 anos. Então foi... triste até, porque eu não fiz resultados expressivos. Mas pelo fato da mudança de categoria, da mudança da categoria, foi por isso mesmo. Porque eu corria com meninas que estavam saindo ali dos 17 anos, completos, e eu estava ali com 15... recém 15 anos. Mas isso chegou a te frustrar de alguma maneira, mesmo sabendo que você teria ainda mais 2, 3 anos aí pela frente? Não, eu fiquei chateada, né? Eu sabia que eu tinha treinado, mas desde casa aqui, eu saí de Santa Catarina, meu pai já tinha falado para mim que, subi de categoria, então as oportunidades eram menos. Tanto que eu já brinquei com meu pai também, que ele me fez numa data errada, que foi em outubro. Mas pro final do ano, daí isso complica um pouquinho. Quando eu entrei na Júnior, que era a categoria de 17, 18, eu só tinha 16 ainda. Então isso aí também conta muito ainda nessa fase de crescimento, que é são as categorias de base, então conta muito, assim.
O que eu sinto muito nessa conversa, você é uma pessoa bastante competitiva, né? Você se frustra muito quando os resultados não aparecem, né? Com certeza, sempre fui assim. Sempre foi Em assim. época de escola, sempre foi. Você falou em época de escola, gostava de um outro esporte na escola? Já chegou a jogar alguma outra competição ou não? Não. Eu sempre gostei muito de atividades em grupo, tipo de estafeta. Não fui boa em modalidades coletivas. Nunca me deu, assim, de ser boa em outros esportes. Modalidades em grupo, Mato Soldado, por exemplo? Tipo isso. Gostava muito. Gostava muito. E agora tá numa modalidade totalmente solitária, né? Totalmente solitária, individual. Apesar de, claro, haver o jogo de equipe, né? Claro. Mas é você e você, né? Você contra você, né? Principalmente na prova que eu escolhi pra mim, então, que é contra-relógio. Aqui no Brasil não existe contra-relógio em equipes, que existe, por exemplo, no Tour de France, sabe? Uhum. Então é individual, então é você e você. Tá certo. A gente vai continuar batendo esse papo, a gente só vai para um rápido intervalo. E na sequência a gente volta conversando aí com a Letícia Guede, falando sobre o ciclismo, sobre a sua trajetória dentro desse esporte aqui no programa Contra-Ataque. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Pomerode Automóveis. Aqui você encontra as melhores opções em veículos. Confira a nossa oferta. Golf Comfortline, com teto solar, câmbio automático, ar-condicionado 4 portas, 1.4 TSI 2015, por apenas R$89 mil. Venha conheça a nossa loja. Rua 15 de novembro, 2557. Fone 3387-2144. Estamos de volta, esse é o programa Contra-Ataque aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Toda semana a gente trazendo um convidado, toda semana a gente falando de esportes aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Hoje o papo é ciclismo, estamos conversando com a Letícia Guede, que está falando um pouco aí sobre a sua trajetória dentro desta modalidade. Chegamos ao ano de 2014, um ano também bastante especial, um ano também de superação, né, dentro das provas. Conta aí para os nossos internautas, um ano de quedas, mas também um ano também de bons resultados, né, Letícia? Em 2014, eu competi o meu segundo ano de Campeonato Brasileiro e no sábado eu competi a prova de contrarrelógio, que é a minha prova hoje em dia, mas lá eu não descobri ainda que era essa minha prova. Mas já estava plantando a sementinha, já estava plantando, né, a semente. E eu descobri, eu competi e no meio da prova eu caí de contrarrelógio individual. O que é perfeitamente normal na vida de um ciclista, né? Mas foi numa prova que eu estava sozinha, né, que era a prova de contrarrelógio. Uhum. Então eu levantei, continuei e com o meu resultado, eu não lembro se eu fiz 7º ou 9º, mas a gente depois calculou por ter a menina largado na frente, essas coisas assim, que eu podia ter chegado ali, ou sendo campeã brasileira, ou ter sido vice-campeã. Poderia ter chegado... Poderia chegar no pódio. Mas, de qualquer maneira, isso te deixou triste? Ou você percebeu, não, as quedas fazem parte, vamos levantar, vamos para a próxima? Não, me deixou triste. Porque no outro dia, eu me ralei toda, foi tipo assim, a minha perna toda, ela estava ralada, meu cotovelo. Então, bateu ali, o psicológico bateu, foi muito triste mesmo. E eu estava com meu pai em Maringá, só com ele. E aí, no outro dia, a gente tem a prova de estrada. Então, eu corri, estava frio. Imagina, existe um manguito, não sei se tu conhece, que é porque a blusa vai até aqui, né? Sim. Então, a gente usa um manguito, que é Sim. por baixo. Uhum. Eu tive que usar um braço sim, um braço não. E pernita eu usei
um pernito sim, um pernito não, porque não podia pegar em cima da ferida. Nossa. Foi bem horrível, tava frio. E eu fiz segundo. Nem eu acreditei aquele ano. Porque Foi depois da queda. mesmo, Foi então. superação, porque, gente, a minha perna ficou horrível. E assim, Letícia, tu te lembra como é que foi o papo com o teu pai à noite, entre a queda e a segunda prova, o outro dia? Como é que foi? Ele te deu força, conselho? Como é que foi isso? Eu não lembro muito bem. Eu acho que a gente conversou muito que era para dar o meu melhor na prova de resistência. Eu acho que a gente se xingou um pouco também pela frustração dessa queda. E a gente seguiu, né? No outro dia era só alegria. Então, como eu falei, né, foi uma emoção ambígua, né, porque tivemos aí uma frustração num dia e uma alegria no outro, provando, né, que realmente a gente não pode desistir de frente às quedas, né. Tanto que no ano seguinte foi um ano bastante especial para você, 2015, né, um ano, acho que, como você falou para mim antes da entrevista, foi o ano top, né. 2015 foi o meu melhor ano. Eu considero ele um ano sensacional. Se eu pudesse voltar, voltaria nele. Depois ali das Olimpíadas Escolares que eu tinha feito primeiro, na prova de resistência em João Pessoa, eu continuei treinando com meu pai, que foi... Até hoje eu não sei como é que eu aguentei o pique até lá. Então a gente treinou e eu viajei para São Carlos, São Paulo, com meu treinador e com toda a minha equipe de Kombi. De Kombi. Foram muitas horas de viagem. Altas aventuras, então, né? Pois Já começando desde daqui de Pomerode. E eu cheguei lá e eu descobri ali que contra-relógio era a minha prova pelo meu desempenho naquela prova, porque eu estava correndo com as melhores do Brasil, que eu admirava muito. Né? Eu falava assim, nossa, eu nunca vou chegar nelas. E eu tinha 16 anos na categoria da Júnior, 17 e 18, então era a transição que eu estava passando. Então eu queria chegar bem naquela prova lá. E eu treinei muito. E aconteceu que desde a primeira etapa, que era o contra-relógio, eram 4 etapas, eu abri vantagem da segunda colocada de 41 segundos, da terceira de 57 e da quarta 1 minuto e 11. O que no ciclismo é uma eternidade nessa tua prova, né? Exatamente, nessa prova mesmo. E eu continuei com essa vantagem até a quarta etapa, que eu cheguei a 34 segundos da segunda ainda. Eu levei as 4 camisas de líder para Pomerode. Como é que funciona essa questão aí da camisa do líder? Você ganha? Como é que isso se dá dentro da prova? Então, aquela prova, ela tinha camisas de líder porque era tipo uma competição muito importante para os atletas de base. Então, vencer uma delas é sensacional. Quando tu faz na etapa, você tem que ser líder geral. Você soma todos os tempos das etapas. Por exemplo, eu fiz primeiro no contrarrelógio, ganhei a camisa de líder. Se a menina, por exemplo, na segunda etapa, que foi na parte de tarde, ela pegasse e batesse o meu tempo, que fosse assim, ela abrisse o tempo que eu tava dela... ela pegava a camisa geral. Então é a soma e vai pegando. E aí ninguém conseguiu pegar a camisa de mim. Você ficou com as 4 camisas, então. Sim, foi muito sensacional. E por que você acha, então, Letícia, que você teve esse desempenho tão bom nessa competição? Justamente pelo fato de você ter treinado, não ter ido para a praia no final do ano, já ter vindo de uma competição que foi o brasileiro. Quais foram os fatores que você acha que realmente te fizeram ser essa prova aí muito especial para você? Eu acho que eu me dediquei 100% nela. Eu acho que eu tive todo o apoio do meu pai e da minha mãe nessa questão. Não só do meu pai também. Minha mãe é muito importante. E eu acho que eu estava determinada em chegar bem para competir com o nível daquelas que eu admirava. Só que também bateu uma frustração pela a tua não convocação para a seleção, né? Sim, eu fiquei bem chateada nesse ano, porque, como eu disse, foi um dos meus melhores anos. E nesse ano que eu fui campeã brasileira, pela primeira vez, em maio, depois. Então, teve 2 anos, que foi um dos meus 2 anos de júnior, que não teve convocação para a seleção brasileira, para nenhum tipo, para Mundial, para Pan-Americano, Sul-Americano.
Então isso me chateou bastante, assim. Eu acho que foi uma das coisas que hoje faz eu pensar diferente a respeito do ciclismo. Porque nos anos anteriores teve, 2017 teve, mas 2019... Justamente quando você estava ali no auge, como você mesmo fala, quando estava voando, daí realmente não houve essa convocação, né? E como você falou, isso te fez repensar um pouquinho também o esporte, né? Foi repensar. Hoje eu já não vejo mais o ciclismo como uma profissão. Eu acho que foi uma fase da minha vida. E eu vou levar ela como sendo uma coisa muito boa. Porque olha as experiências que eu vivi tudo. Mas não vejo como profissão, porque eu acho que o ciclismo brasileiro, ele tá... Na verdade, não é só o ciclismo brasileiro, né? É todos os esportes, eu acho que estão cortando verba de todo lugar e o incentivo é mínimo. É esse assunto, então, para o próximo bloco, né? A gente está conversando com a Letícia Guede, falando aí sobre a sua vivência dentro do ciclismo. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com mais programa Contra-Ataque aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Pomerode Automóveis. Aqui você encontra as melhores opções em veículos. Confira a nossa oferta. Golf Comfortline, com teto solar, câmbio automático, ar-condicionado 4 portas, 1.4 TSI 2015, por apenas R$89 mil. Venha conheça nossa loja. Rua 15 de Novembro, 2557. Fone 3387-2144. Estamos de volta, programa Contra-Ataque aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Esse bate-papo esportivo semanal com personalidades de Pomerode e também da região. Hoje recebendo Letícia Guede, ela que é uma primogênita aí do esporte, né, do ciclismo, né, vem aí com essa questão desde a sua infância. O seu pai aí também foi ciclista, um grande incentivador também, né? E 2016 também foi um ano bastante legal na tua vida, né? 2016, 2017. Sim, 2015 e 2016 foram um dos meus melhores anos, como eu falei da frustração ali, da não convocação. Em 2016, mesmo começando a faculdade, mudando a rotina, eu fui bicampeã brasileira de contrarrelógio, que foi uma emoção enorme, porque assim, eu achava que eu não conseguiria mesmo. E eu sempre tentei conciliar muitas coisas. Claro, em 2015 era um pouquinho mais fácil, porque eu estudava aqui em Pomerode. Quando eu comecei a estudar em 2016 na FURB, em Blumenau, Educação Física, começou a ficar um pouco... Na verdade, a gente tem que remanejar, né? Como é que a gente vai fazer. A gente Fica um pouquinho mais complicado. Fica né? complicado, tem que acordar mais cedo. Mas eu sempre tentei conciliar as coisas tudo, porque eu acho que eu prego que não pode se fazer só uma coisa na vida, assim, 100% ciclismo. Exemplo, tem atletas que têm a minha idade, não vou citar nomes, que não estudam, por exemplo. 100% ciclismo. Aí, daqui a 5 anos, eles vão olhar para trás, não deu ciclismo e não tem estudo. Até porque a vida do atleta também é muito curta, né? Em alto rendimento. É né? verdade. Chega assim, ciclistas chegam ao quê? 37. Feminino chega um pouco mais longe que masculino até. Mas mesmo assim você tem que ter uma base, né? Porque realmente você não vai vivenciar isso a tua vida toda, né? É um esporte muito caro, eu considero. E foi uma escolha tua também, né, Letícia? Foi uma escolha minha. Eu nunca quis parar de estudar. Porque eu ainda pretendo fazer medicina veterinária. Porque na época, como eu queria conciliar tudo, eu gosto muito de educação física, eu gosto muito das coisas. Eu sou indecisa, na verdade. E eu gosto muito de medicina veterinária, mas eu fiz educação física na época e eu amo também. Então é uma coisa que eu quero pra mim. Mas não vai parar totalmente, né? Não, parar de andar de bicicleta, não, como exercício físico. Mas um dia eu pretendo,
daqui 2, 3 anos, talvez, quando eu subir para a categoria Elite, que agora eu tô na Sub-23, eu tenho mais 2 anos. Tento buscar o tricampeonato no próximo ano e no outro. Mas eu pretendo parar sim. Não vejo futuro no ciclismo. Eu acho que o esporte, assim, viver de patrocínio é uma coisa muito complicada. Assim, não é uma coisa que eu quero para mim, sabe? Certo. Foi como você comentou antes, né? Foi uma fase maravilhosa da tua vida, né? Você teve experiências fantásticas, né? Conhecendo novos lugares, vivenciando emoções muito diferentes, né? Mas como você falou, a gente também acho que precisa buscar o nosso lugar ao sol e é complicado, né? Nesse meio, né? Se não tem o devido apoio também, né, Letícia? Sim, com certeza. Eu acho que o apoio é fundamental. Principalmente verba, né? Porque hoje em dia já estão saindo muitos estagiários, ciclistas que saem aqui para ir para a Europa, que é um nível totalmente diferente. E eu acredito que aqui no Brasil, assim, no meu ver, eu não acredito que dê futuro. Quem sabe você trilha o caminho do teu pai, dê uma parada e lá na frente você volte, né? Sim, verdade. E de repente influencia os teus filhos também, né? Quem sabe, né? Na verdade, não quero parar. Eu quero manter... Não vai parar totalmente, Parar então. totalmente não. Como exercício físico, como esporte de lazer, sim. Vai manter os treinamentos com o teu pai, que a gente sempre vê que vocês dois aí estão andando, até porque teu pai tá um meninão também, né? Competindo aí na tá categoria novo, 61 dele, né? anos. Então, olha ali, nem parece, né? Quem é que tem uma briguinha interna aí, quem consegue acompanhar quem? Tem uma competiçãozinha entre vocês dois ou não? Então, anos atrás era meu pai que era o mais forte, assim. Então, foi uma das questões também que abalou a gente, assim, desses anos pra cá, porque eu passei no nível dele. E aí fica mais... Eu treino, assim... Na verdade, não é que eu treino sozinha. O rendimento caiu um pouquinho, assim, por causa desses fatores. Mas agora, treinando mais light, talvez... Agora vão treinando no mesmo agora ritmo, a gente né? treina no mesmo ritmo. Chega a pedalar quantos quilômetros por semana, mais ou menos? Então, agora a gente tá mais ou menos 250 por semana, mas na preparação, que foi pro Campeonato Brasileiro desse ano, que eu fiz 3º no contrarrelógio, na Sub-23, eu chegava a 350, 400 por semana. Dava, talvez, tinha dias que eu fazia 100 quilômetros. Nossa! E sempre daqui a Blumenau, daqui a Timbó, como é que você vê essa questão das estradas do local de treinamento, aqui o teu local de treinamento? Então, eu acho que as pessoas elas têm que ser um pouco mais educadas. Eu sei que existe ciclista que também avacalha um pouco, mas eu acho que para todo mundo tem espaço e a gente sempre faz do melhor para não acontecer nada, mas as pessoas, eu acho que falta um pouquinho de senso, sabe? Tem aquela lei do 1,5 metro que não é para seguir, mas ninguém segue, sabe? Tem as pessoas que respeitam muito, assim. Mas tem o pessoal que avacalha e isso é complicado, assim. Acho que a expressão é o bom senso, né, bom senso. Letícia, né? Acho que o bom senso saber viver em harmonia no trânsito, acho que é primordial, né? E vocês sentem, então, essa dificuldade? Com certeza. Por exemplo, tem trechos ali, tipo, por exemplo, ali sentido Blumenau praia, a gente não consegue treinar. A gente normalmente vai para sentido rodeio, Ascura. E o que claro, você falou aí do seu futuro, mas pretende ainda participar de algumas provas, né? Sim, eu pretendo. Eu não sei quanto tempo eu ainda vou como profissional, né? Mas eu pretendo correr provas importantes ainda. Eu tenho 2 campeonatos brasileiros, que é o meu foco principal. Os 2 campeonatos brasileiros de 2019 e 2020. E todas as provas que ficam no calendário normal, né? As provas de ranking brasileiro, tem Hans Fischer, Volta de Brusque. Tem ali em Ilha Comprida, uma que é a... Não me recordo o nome. Mas são provas de ranking brasileiro que pontuam para o ranking, porque também é importante, porque você consegue ganhar bolsa pontuando no ranking, sendo uma das 3 colocadas. Então é bem importante, assim. E também para manter o ritmo, para criar experiência com as outras atletas, para tu correr o Campeonato Brasileiro, porque não tem como chegar lá também e chegar de cara e pá, Campeonato Brasileiro. Então é bem importante. Como é que é digamos assim, a convivência com as outras atletas? Tem a competição, lógico, mas eu acho que também tem uma grande troca de experiências ou não?
Não, tem bastante. Se ajudam mutuamente. Em 2017, quando eu subi para a categoria Elite, eu procurei participar das provas importantes em que tem essas atletas de nível nacional que são profissionais mesmo, que usam isso como futuro. E, gente, é incrível, assim. Eu conheci atletas que eu admirava muito pelo Instagram. E que agora, hoje em dia, eu corro com elas e elas até me respondem no Insta e a gente troca mensagens. É incrível. Divide guidão ali, né? Então no legal, meio, né? no meio da corrida, assim, claro que tem aquelas farpas, né? Mas depois é tranquilo. Fora aquela queda que você nos relatou, teve algum outro acidente mais grave ou sempre foi tranquilo pra ti? Tanto em treinamento quanto em provas. Então, em treinamento teve um caso que eu tava atrás de um caminhão. Eu levei meu pai junto. Eu vi ele voando. Foi bem triste. Mas de quedas eu sempre fui muito tranquila, assim. Eu não me envolvi em muitas, não. Foi aquela do contrarrelógio mesmo que raspou toda a perna. Foi que bateu mais do psicológico mesmo. Tá bom. Tá de bom tamanho aquela, tá né? Que aquela já foi meio traumatizante, então tá legal, né? Quero te agradecer imensamente, Letícia, pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Foi muito legal esse nosso bate-papo, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre a vivência dela do ciclismo. Eu sei que você vai dar uma paradinha no ritmo, tem as suas prioridades também, mas eu digo que não abandone totalmente, porque a gente precisa aí do teu talento. Pomerode precisa de exemplos e com certeza você é um exemplo de superação. Obrigado mais uma vez e parabéns pela sua trajetória. Eu quero agradecer o convite. Foi muito legal. Melhor do que eu esperava. Falei pra ti que ia ser tranquilo. E como eu disse, eu não vou parar. Por enquanto, não. E a gente se vê nas estradas. Tá certo. Obrigado aí a Letícia Guede, falando um pouquinho aí sobre a sua trajetória dentro do ciclismo, aqui no programa Contra-Ataque, que chega a seu fim nessa sexta-feira. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pela audiência de todos. A gente está trazendo sempre um convidado aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Um abraço.